Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso As Cartas Paulinas. E agora nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. E essa carta, nós tivemos as duas primeiras aulas, que foram questões introdutórias, que a gente falou um pouquinho sobre a cidade de Roma no século I, a importância da cidade de Roma, e falamos também sobre as motivações de Paulo para escrever esta carta. O que motivou Paulo, né, já que ele não havia fundado a igreja de Roma, como vimos na aula, né, ele não tinha uma relação com os romanos, ele nunca tinha ido a Roma, né? Então, a relação que ele tinha com os cristãos de Roma era muito diferente da relação que ele tinha com os cristãos de Corinto, a quem ele escreveu 4 cartas, como vimos nas aulas sobre 1ª e 2ª Coríntios, e ele tinha um laço muito forte. E nós vimos que era um pouco diferente com o apóstolo Paulo a relação com os romanos, mas nós abordamos também a questão da importância que a igreja de Roma tinha para os projetos de Paulo, né? Estava em pauta para o apóstolo Paulo fazer uma 4ª viagem missionária, onde ele chegaria à Espanha, né? Então, nós brincamos até um pouquinho no mapa na aula passada, né? E ele chegaria a Roma e os planos dele era ter ali um QG, uma base na igreja romana, na igreja de Roma, para ter ali um suporte, né, emocional, espiritual e também financeiro da igreja de Roma, para que ele pudesse, então, partindo de Roma, subir ao norte, percorrendo toda a região ali acima da Itália e indo em direção à Espanha. Pois, como ele mesmo revela na carta, o seu desejo era chegar à Espanha. E nós vamos ver, quando estivermos lendo a carta aos Romanos, né, ele fala, né, que ele quer anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é a graça de Deus, é a justiça de Deus, e é o poder de Deus para salvar o homem. Então, Paulo tinha em seu coração o ardente desejo de realizar missões e levar o evangelho aonde ele pudesse levar, né? Então, ele via a igreja de Roma como uma igreja estratégica para os seus planos, né? Mas Roma, como vimos, a igreja dos romanos tinha alguns problemas, né? Eu já expliquei isso, né? Ela tinha uma tensão ali entre os judeus cristãos e os gentios cristãos. Havia entre esses dois grupos uma tensão em torno da lei de Moisés, em torno, né, das práticas judaicas que os gentios não cumpriam, e os judeus queriam exigir que os gentios cumprissem, e os gentios se colocavam contra os judeus, porque entendiam que não precisavam cumprir. Então, havia essa tensão em Roma. Então, Paulo vai trabalhar isso com vistas
a fazer ali da igreja em Roma uma base missionária para que ele pudesse partir para novas regiões onde o nome de Cristo ainda não havia sido anunciado, né? Então, ao contrário da grande maioria dos apóstolos, ao contrário da maioria dos cristãos ali em Jerusalém, Paulo entendia que a nova fé era uma fé que deveria ser anunciada ao mundo inteiro, não estava restrita aos judeus. Então, Paulo demonstra essa preocupação. Vamos orar para, então, partirmos para a aula 3 e a segunda parte, que falaremos sobre os temas e a teologia da Epístola aos Romanos. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, nós te agradecemos, ó Pai, por todo o teu amor, teu carinho, por tua justiça sobre nós. Fomos justificados pela graça. A justiça a qual foi imputada em nós, foi colocada em nós, não porque éramos justos, não porque éramos merecedores, mas porque o Senhor nos amou, e ao nos amar, o Senhor imputou em nós a sua justiça, fazendo-nos justos, não porque somos bons, mas porque assim o Senhor quis. Ajuda-nos, ó Pai, no entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então nós vamos projetar a tela do nosso estudo desta manhã. Eu quero também recordar uma fala que foi dita nas duas primeiras aulas, não lembro exatamente se foi na primeira ou na segunda aula, mas a epístola de Paulo aos Romanos, ela é a que nós temos mais elementos teológicos, né? Ela é uma carta, em termos de teologia, ela é riquíssima, e é isso que veremos nesta manhã, e eu espero que você nos acompanhe, que você participe, comente lá na nossa página no YouTube, se você é da nossa igreja, comente no WhatsApp, participe, coloque ali as suas dúvidas, que certamente teremos o maior prazer em interagir com você sobre esta aula. Então, vamos ao estudo desta manhã. Então, nós chegamos à parte 2 do nosso módulo da carta ou epístola de Paulo aos Romanos. Os temas e a teologia da epístola aos Romanos. Quando nós olhamos e pesquisamos sobre esta epístola, a gente identifica alguns temas que são tratados ao longo da carta, não necessariamente numa ordem lógica, né? O capítulo 1 é o primeiro tema, o capítulo 2, não. Ao longo da carta, a gente vai identificando esses temas, então a gente primeiro separa esses temas e a gente apresenta para vocês esses temas que vocês vão identificando conforme vamos caminhando na carta. Então, uma questão, né, que Paulo deixa bem clara, e isso está totalmente ligado à questão da tensão que eu falei que existia entre
gentios cristãos e judeus cristãos, ou entre judeus cristãos e gentios cristãos. Então, Paulo, ele traz um tema teológico muito importante. Todas as pessoas são pecadoras. Né? Se o pecado é algo que nos separa de Deus, então todas as pessoas estão separadas de Deus. Porém, né, ele vai apresentar aí a equação desse problema, né? Isso é um problema. Todas as pessoas são pecadoras. Todas as pessoas estão separadas de Deus. A lei mosaica, mesmo boa e santa, ele está escrevendo a judeus também, né? Mas ele mostra que a lei mosaica não vence o poder do pecado. Olha que interessante que Paulo aborda aqui, né? E aí, certamente, essa colocação, ela vai colocar, né, como a gente brinca, né, uma pulga atrás da orelha dos judeus, né? A lei mosaica, mesmo boa e santa, não vence o poder do pecado. O pecado é julgado por Deus e a salvação concedida pelo poder de Deus. Então, olha que. Então, veja bem: todas as pessoas são pecadoras. A lei mosaica, mesmo boa e santa, não vence o poder do pecado. O pecado é julgado por Deus, pelo poder de Deus. Aí é o que une judeus e gentios. Jesus, né? Jesus é o que une gentios e judeus. Já que havia uma tensão entre esses dois grupos na comunidade romana, Paulo, então, ele tem que apresentar uma solução que quebre essa tensão e una esses dois grupos, que apesar de gentios e judeus, ambos eram cristãos. E qual é isso que Paulo traz aqui? Né? Aqui, ó. Jesus. A vinda de Jesus anula, faltou a palavra anula aqui, anula a antiga era, né? Anula a antiga era da história da redenção e inaugura a nova aliança. Então, Jesus é a nova aliança. Então, aí, isso é importante Paulo trabalhar, porque ele precisa fazer, né, com que os judeus cristãos compreendessem, né, que eles já não estavam mais na era da lei, né? Mas sim, eles não estavam mais na antiga aliança, que eles não entendiam como antiga aliança, porque hoje nós sim conseguimos ver antiga aliança e nova aliança, mas lá eles não tinham essa concepção de antiga aliança e nova aliança. Para eles só havia uma aliança, a aliança em torno da lei mosaica, né? Aliança em torno da lei mosaica. Então, Paulo apresenta a eles uma nova aliança, né? E essa nova aliança, ela está em Cristo Jesus. Então, é por isso que eu tenho falado, insistido na questão da riqueza teológica do apóstolo Paulo quando escreve aos romanos, né? E aí ele diz o quê?
A morte expiatória de Jesus é o tema central no plano da salvação. Olha só. Não é mais a lei de Moisés, porque até então, para o judeu, a lei mosaica era, né, o tema central do plano de salvação. Mas agora, a centralidade do plano de salvação não está mais na lei mosaica, está na morte expiatória de Jesus. Então, veja bem, essa palavra muda totalmente a compreensão da morte de Jesus, né? Por que muda? Ah, Jesus foi um revolucionário. Então tá, vamos lá. Quantos revolucionários na história já morreram? Por exemplo, Che Guevara foi um revolucionário que foi assassinado. Tiradentes dos Confidentes, né, que é considerado, né, o herói brasileiro, e por conta da influência da igreja, a gente olha para Tiradentes, né? Qual é a imagem que a gente tem de José Xavier da Conceição, ou Tiradentes, né? A imagem que a gente tem de Tiradentes indo para a forca, irmãos, olha que engraçado, né? Talvez você nunca tenha pensado nisso. É muito parecida com a imagem construída de Jesus, né? Barbudo, cabeludo, né? É muito parecido, porque Tiradentes é considerado o maior herói brasileiro, né? É o grande nome da história do Brasil, né? Que se sacrificou por uma causa. E aí ele tem a aparência de Jesus, mas Tiradentes, ele não tinha nada a ver com o que é retratado nos livros de história da escola, né? Eu mesmo lia lá e olhava Tiradentes e falava, nossa, parece muito com Jesus, né? Então, para a gente, na época que a gente estuda, Tiradentes tem até algo, né? A ideia de você criar um mito brasileiro, né? Então, há muitas pessoas que foram assassinadas por uma causa, mas nenhuma morte foi o quê? Foi expiatória. A única morte expiatória no mundo, na história, foi a de Jesus, né? Foi a única. Então, quando Paulo ele traz esse tema aos romanos, a morte expiatória de Jesus, e diz que essa é central, é justamente aí que nasce a nova aliança. E o judeu, mesmo cristão, pela forma como Paulo aborda aqui os temas aos romanos, né, a gente fica com uma clara impressão de que eles ainda não tinham essa compreensão sobre Jesus. E aí, né, um tema que nasce a reforma protestante, né? A justificação pela fé. Lutero, né? O primeiro, não o primeiro, mas o reformador, né? O principal reformador, né? Outros tentaram uma reforma na história da igreja, mas Martinho Lutero, é considerado grande, o monge alemão, é considerado grande reformador, seguido logo na sequência, em termos de importância histórica, Calvino, né? Então, Lutero é o primeiro nome, Calvino é o segundo nome, né? Na importância. Aí o terceiro nome é Zwinglio, também muito importante na reforma, né? Mas Lutero, ele encontra na Epístola aos Romanos
a sua libertação para promover uma grande revolução da fé neste tema, justificação pela fé. E aí, então, só por aí a gente já vê a importância teológica que a carta aos Romanos tem, né? Paulo ainda vai trazer aqui, irmãos, a segura esperança, né? A segura esperança da glória futura. Olha que interessante, segura esperança, porque todas as nossas esperanças mundanas, vamos assim dizer, elas são facilmente frustradas, né? Quem nunca teve a esperança de trocar de carro frustrada? Quem nunca teve a esperança de reformar a casa frustrada? Quem nunca teve a esperança de um emprego frustrado? Quem nunca teve a esperança de uma viagem frustrada? Quem nunca teve a esperança de uma cura frustrada? Então, as esperanças mundanas, elas são frágeis, né? O que é uma coisa frágil? Uma coisa que quebra facilmente. Então, frágil é uma coisa contrária à segura, né? Então, por exemplo, quando você compra um objeto para uma criança, um bebê, ele não pode ser frágil, né? Para quebrar fácil, né? Então, ele aponta que a esperança da glória futura é algo seguro, não é frágil, não é como as esperanças mundanas, as expectativas cotidianas que geramos em nosso coração e somos constantemente frustrados. Paulo, ele vai apresentar aqui uma segura esperança da glória futura. Então, a glória futura, a salvação, a vida com Deus, o pós-morte, a vida eterna, ela é segura, né? É segura. Nada frustra essa esperança. É por isso que no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, nós vamos encontrar uma das declarações mais lindas que há na Bíblia, porque nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem o principado, nem as dificuldades, nem as glórias presentes, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Percebam, né? Então, a segura esperança da glória futura. Então, isso é muito importante e era muito importante. E aí, né? Ele vai dizer o quê? Dentro dessa segura esperança, ele fala da nova vida àqueles que morreram em Cristo por intermédio do Espírito Santo, né? Que está relacionado a essa esperança da glória futura, né? Deus é soberano e opera todas as coisas conforme o seu querer. Então, é aqui, ó, essa segura esperança, ela não está fundamentada em homens, mas ela está fundamentada nesta afirmação: Deus é soberano, aleluia, glória a Deus, aleluia. Como eu gosto de ler, como eu gosto de ouvir essa frase, Deus é soberano, porque quando eu ouço essa frase, por maiores que sejam os problemas, por mais dificuldades que eu possa estar enfrentando, quando alguém me diz, quando eu ouço numa música, quando eu leio,
Deus é soberano. Isso traz paz ao meu coração, porque se ele é soberano, me faz lembrar da segura esperança da glória futura. Porque, como ele é soberano, ele opera todas. Não é, irmãos, uma ou outra, todas as coisas conforme o seu querer. E isso faz com que nós, por maiores que sejam as nossas tribulações, isso faz com que nós, algo que o mundo que não conhece a Deus não entende, isso faz com que nós, por maiores que sejam as nossas tribulações, descansemos no Senhor. Descansar no Senhor, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele opera todas as coisas conforme o seu querer, sabendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e isso gera em nós a segura esperança da glória futura. Dê um glória a Deus aí, irmão, não tem problema não, dê glória a Deus aí. Na sua casa, onde você estiver, se estiver ouvindo no ônibus, se estiver assistindo isso no trem, se estiver assistindo isso na sala da sua casa, dê um glória a Deus aí, porque Deus é soberano. Aleluia. As promessas de Deus, aí entra, né? Porque Paulo, ele traz temas em Romanos que dá a entender que ele está, vamos usar assim, puxando a farinha para os gentios, né? Por enquanto, ele só falou dos gentios, né? Que a lei de Moisés, apesar de boa e santa, não garante a salvação, que Jesus é a salvação, né? Então ele trouxe temas, mas aí olha o que ele vai dizer aqui. As promessas de Deus se cumprirão. Oh, glória! Oh, irmãos, hoje eu tô meio pentecostal, viu? Aleluia! Glória a Deus! As promessas de Deus se cumprirão. Sabe por que eu tô assim, irmãos? Agitado. Porque a palavra de Deus causa isso em meu coração. Eu comecei a estudar Romanos, eu comecei a me aprofundar em Romanos, eu comecei a ler Romanos, não que eu não tinha lido, eu sempre li, mas com o intuito de trazer algo para vocês. E eu já vi tanta coisa maravilhosa, irmãos, que eu estou aqui afobado para transmitir para vocês isso, porque aquilo que caiu em meu coração, eu quero que caia no coração de vocês também, né? Aquilo que encheu o meu coração, eu quero que enche o seu coração também. Olha só, as promessas de Deus se cumprirão. Se cumprirão. Aí ele vai dizer: para judeus e gentios. E aí ele vai dizer: primeiro ao judeu e depois ao grego ou ao gentio, né? Em algumas oportunidades, quando Paulo usa o termo grego, ele está se referindo a todos os gentios, não apenas aqueles que eram da Grécia, tá? Que era uma terminologia, era algo normal que se falava, né? Pela importância da Grécia e dos gregos na história, né? Lembrando que o Império Grego Alexandria, né? Alexandre o Grande foi o Império Grego, né? O Império Grego foi o último império antes dos romanos, né? E aí a cultura grega, ela foi algo que ficou muito enraizada em toda aquela região, né?
Então é normal você ver Paulo dizendo primeiro para o judeu, depois para os gregos, né? Então, olha aqui, as promessas se cumprirão para judeus e gentios. Então, aqui Paulo, ele traz o judeu cristão, ele traz o judeu para junto de si também. Ele não está excluindo os judeus, né, da epístola aos romanos, né? Mas ele traz junto os judeus. E aí ele vai, o último tema que é abordado por Paulo é a graça de Deus, né? A graça de Deus. Irmãos, olha, é tão rico esse tema que se alguém perguntar assim, pastor, dentro de tudo que o senhor aprendeu, dentro de tudo que o senhor fala, dentro de tudo que o senhor já pregou, o que é que o senhor mais gosta de falar? A graça. A graça de Deus, irmão. Sabe por quê? A graça de Deus é algo que que toca o meu coração, me emociona. Eu já estou aqui, ó, segurando o choro, né? Meu nariz já deve estar vermelho. Só não tá porque eu né? A minha cor é difícil aparecer o vermelho, mas se eu fosse branco, meu nariz já estaria vermelho. Porque me emociono. A graça de Deus, irmãos, ele é algo tão maravilhoso, tão grandioso, que quando a gente entende a dimensão maravilhosa e o que é a graça de Deus, irmãos, a gente entrega a nossa vida a esse Deus de tal forma que dá para entender Romanos 8, quando Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Sabe por quê? Sabe o que a graça diz? Falaremos mais sobre isso, certamente, mas o que a graça me diz? Ela diz assim: Luciano, você é um miserável, você é um pecador, você é mesquinho, egoísta, cheio de defeitos, mas Deus te amou, Luciano. Deus te amou, Luciano. Deus te amou de tal forma que deu Jesus Cristo para morrer por você, Luciano. Deus te amou, que te ofereceu a salvação, mesmo você não merecendo nada dele. Deus te amou, Luciano. Deus te ama, Luciano. E Deus te chama de filho, mesmo antes de você chamá-lo de pai. Desde o ventre da sua mãe, Deus te escolheu, Luciano, e conduziu a tua vida para que você chegasse aqui onde você chegou. Deus te ama, Luciano. É isso que a graça diz ao meu coração, e tem tantas outras coisas, irmão. Quando eu estou triste, porque todos nós ficamos tristes, quem disse que o pastor não fica triste? O pastor fica triste, sim. Já ficou muito triste algumas vezes, já passei por momentos muito difíceis, né? E quem, né? Sabe o que é a graça? Jesus diz assim para mim. Olha o que Jesus diz. Luciano, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quer dizer, a graça é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada além da graça, de tão poderosa que ela é. A graça de Deus é maravilhosa. E essa graça, ela nos convida, aí sim, não é a santidade que me leva à graça. Tem muita gente que confunde e tenta fazer o caminho inverso. Ele acha que a santidade faz ele merecer a graça. Não, a graça me leva à santidade.
Ele acha que o trabalho que ele faz é que leva. Não. A graça de Deus, que é tão maravilhosa, me leva ao serviço mútuo, ao serviço, a ser servo. A graça de Deus me leva, isso é muito importante, a exercer a cidadania. E eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos. Na quinta-feira passada, é uma pena, né, que poucas pessoas da igreja, mesmo sendo culto online, remoto, que você pode participar da sala da sua casa, pouquíssimas pessoas participam. Eu confesso, irmãos, que eu fico muito triste, né? Porque quando a gente fazia reunião de oração presencial, na igreja, qual era o argumento para as pessoas não participarem? Ah, pastor, que eu chego tarde do serviço. Ah, pastor, que eu chego cansado do serviço. Ah, pastor, que não dá tempo. Amém. Agora que a gente está fazendo, onde você pode acessar o seu celular e participar, as pessoas não participam. E aí, será que realmente essas desculpas eram realmente o motivo delas não participarem, né? Algumas sim, de fato eram. Tanto é que hoje estão participando, mas muitas não participam. Não acessa o culto à noite. Não, mas também não ia para a igreja quando era presencial. Por que que vai acessar agora que é remoto, né? Então é uma questão realmente de conversão, né? É uma questão de conversão. As pessoas precisam se converter, né? Nós somos convencidos, mas nem sempre convertidos, né? Então, aí nós falamos na quinta-feira, né, que falamos sobre a preocupação com o meio ambiente, né? Nós fomos lá em Gênesis para buscar a base da preocupação. Então, o que que acontece? A graça de Deus, ela nos leva ao exercício da cidadania. Então, se você acha que o cristão não tem que ter compromisso com a cidadania, com o bem-estar social, com a justiça social, com fazer as coisas certas na sua... Você está muito enganado, tá? Se, é, é, se uma pessoa que não conhece a Cristo, ela respeita o semáforo, porque se ela não respeitar o semáforo, ela pode ser multada. O cristão não precisa da multa para respeitar o semáforo. O cristão não precisa da multa para respeitar a faixa de pedestre. Olha como eu fico triste quando às vezes eu venho dirigindo e estou conversando com a minha esposa e não percebo uma pessoa na calçada esperando para atravessar na faixa e eu passo direto e não paro o meu carro para que ela possa atravessar. Eu fico mal, eu peço perdão a Deus. Eu peço perdão a Deus quando eu faço isso, né? Então, a graça, e Paulo vai falar disso, né? A graça nos leva ao exercício da cidadania. Infelizmente, o mundo evangélico, ele desenvolveu uma fé egoísta, que aí eu questiono essa fé, né? Porque fé egoísta contraria tudo o que Cristo pensa, tudo que Cristo ensinou, tudo que Cristo disse. Não existe fé egoísta, né? Aquela fé que importa eu, né? Importa eu. Ah, eu quero a igreja aberta, então agora eu não vou mais porque eu quero a igreja aberta, né? Mas né, teve gente que parou de, né, como eu posso dizer, teve pessoas que saiu da nossa igreja, né? Saiu, né? Porque queria a igreja aberta, né? Então, a gente desenvolveu, né? A gente tem que tomar cuidado para não desenvolver, né? Uma fé egoísta, né? Uma fé egoísta, né? Por exemplo, tem pessoas, né, que estão aguardando
a abertura da nossa igreja, porque entendem que a igreja já deve estar aberta e, e, e nós, inclusive, vamos discutir isso, né, essa semana. Então, estão, né, estão momentaneamente frequentando outras igrejas que estão abertas. Qual o problema? Nenhum problema. Não estão tumultuando, não estão gerando discórdia, não estão comprometendo o bem-estar da igreja, estão apenas na falta que estão sentindo do trabalho presencial, frequentando outras igrejas. Agora, teve gente que abandonou tudo, abandonou igreja, abandonou trabalho, ministério, porque não concordava com a igreja fechada, né? E ainda gerou situações de desconforto, né? Por conta disso. E, irmãos, não é assim, né? A nossa fé não deve ser egoísta, né? Nós precisamos sempre pensar no outro, né? Ah, eu vou abrir a igreja e os mais idosos que fiquem de fora, que não participem, porque eu quero a igreja aberta. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, a gente não pode ter essa fé egoísta, né? Essa fé onde eu só penso em mim. Então, viver a cidadania é não ser egoísta, né? A nossa fé é partilhada, né? É uma fé compartilhada, né? Assim vamos dizer. E Paulo, então, nos ensina isso. Mas, infelizmente, né? E eu digo não só na esfera da igreja, né? As pessoas são egoístas, né? A gente tem aqui, a gente tem aqui na rua de casa uma pessoa que ela resolve fazer festa e ela põe o carro com o som nas maiores alturas e passa a noite inteira tocando umas músicas horríveis, né? Mas não é pelo fato da música ser horrível, né? Mas é a falta de respeito e de solidariedade em pensar que tem pessoas que no dia seguinte vão levantar cedo para trabalhar, pensar que há idosos que moram perto da casa dele. As pessoas perderam a capacidade de pensar nos outros, e isso às vezes acontece até dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Queridos irmãos, vocês acham que eu não queria a nossa igreja aberta, o templo ativo funcionando, mas eu tenho que pensar em todos. E pensar em todos me faz privilegiar quem? Os mais vulneráveis. E quem são os mais vulneráveis que nós temos diante dessa pandemia? São os nossos idosos. Como que eu vou ter coragem de largar, deixar os nossos idosos para trás? Não posso. Eles que construíram a nossa igreja onde nós chegamos. Então, nós temos que pensar, refletir, analisar e procurar entender, né? E procurar entender, né? E as pessoas são livres, né? Então, como eu disse, né? Eu conversei com pessoas que estão, pastor, a gente está frequentando uma outra igreja no momento, até a nossa igreja abrir. Amém, olha que coisa bonita, olha que ato lindo, mas não tumultuou, não arrumou confusão, não, né, não abandonou nada. Então, queridos irmãos, é exercer a cidadania na cidade, na igreja, onde estamos, né? É uma fé partilhada, não uma fé egoísta, né? Uma fé egoísta, mesquinha. Para mim, se fé ela tem os atributos de egoísta e mesquinha, então ela não é fé, né? É uma mera religiosidade. Mas seguindo adiante, né? Amor pelo próximo. É o que Paulo vai falar, né? Amor pelo próximo, tá? Então, não é o amor pelo próximo que me faz alcançar a graça. É a graça maravilhosa, poderosa de Deus que me faz amar o próximo, né? Que me faz amar o próximo.
Então, queridos irmãos, de uma forma resumida, eu trouxe aqui para vocês os temas teológicos que nós encontraremos na carta de Paulo aos Coríntios, tá? Nós vamos ficar por aqui hoje. Hoje foi essa introdução à carta, né? Introdução à carta de Paulo. Então, a primeira aula e a segunda aula falamos sobre as situações que estavam ao redor, né? A moldura da epístola. Agora, nós apresentamos a epístola de forma em linhas gerais. E a próxima aula, então, nós vamos começar a ler e ver o que está dentro da epístola. E aí, eu convido você a continuar conosco, a seguir conosco nesta caminhada, né? Leia os 2 primeiros capítulos da epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ver na próxima aula o que Deus tem a nos dizer sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe maravilhosamente, graciosamente. Que a misericórdia de Deus esteja sempre no teu lar, na tua família, no teu coração, tá bom? E que esse estudo, esse mergulho nessa importante epístola do apóstolo Paulo, enquanto viajarmos pelas páginas da epístola aos Romanos, o Espírito Santo use esse estudo, use essa leitura, use esse aprofundamento que teremos para fazer de cada um de nós pessoas melhores para nós mesmos, para o nosso próximo e, como consequência, para Deus. Porque se eu sou uma pessoa melhor para mim mesmo, certamente eu serei uma pessoa melhor para o meu próximo. E sendo uma pessoa melhor para o meu próximo, eu me torno naturalmente uma pessoa melhor para Deus. Tá bom? Que o Senhor te abençoe grandemente. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.